Toda história tem um começo. Até mesmo a história do universo. Há 13,7 bilhões de anos, um misterioso evento deu origem ao universo. Uma grande explosão. É a história da criação de cada átomo, estrela e galáxia. Mas esta também é nossa história. Como ao longo de milhares de anos, o homem criou uma imagem do universo, tentou explicá-lo através da ciência e descobriu seu lugar dentro dele. Esta é a história de todas as coisas, de xamãs a cientistas, além do Big Bang. O universo além do Big Bang. Por milhares de anos, o homem registrou suas observações celestes em livros que encheriam inúmeras bibliotecas. Compilamos um vasto conhecimento sobre o universo. Como ele se originou. Como poderá acabar. É um trabalho contínuo. O roteiro ainda está sendo escrito. A tinta ainda está úmida no papel. Por onde começamos? Vamos começar do início. Vamos começar com uma grande explosão. The Big Bang is a theory of cosmic evolution. It tells us how the universe evolved, how it changed from a split second after whatever brought it into existence, and we still don't know what that is until today. When you look out at the universe and look at the other distant galaxies, you see that they're all fleeing away from us, that they're all moving outward at huge velocities. You extrapolate that all the way back, you see that one time, maybe 13 or 14 billion years ago, everything that there was must have been compressed into one inconceivably dense point. We know we don't have the whole story, but we've never had the whole story in the history of physics. We've had a series of better and better approximations revealing startlingly more and more beautiful and interesting truths. O Big Bang é a teoria que explica a origem do universo. Mas por muito tempo, as pessoas não raciocinavam sobre a criação do universo ou acreditavam que ele sempre existira e nunca acabaria. Mesmo os cientistas relutaram a princípio em aceitar a teoria do Big Bang. It was meant to be a derisive term. However, the Big Bang is really a contradiction because it was not big and there was no bang. It wasn't big because we think that the universe started from a singularity of some sort, and there was no bang because there was no air to carry the vibrations. So a Big Bang in some sense is a misnomer, but the name stuck. E a teoria também. Right now, I would say that the Big Bang Theory is a solid part of science as we understand it. Anybody who doesn't accept it is regarded by most of the people in the community as essentially a crackpot. Mas aceitar e entender são coisas diferentes. A teoria do Big Bang ainda não fornece todas as respostas que a ciência busca para explicar a origem do universo. What cosmologists are referring to when they talk about the Big Bang Theory is really only a description of the aftermath of the bang. The conventional Big Bang Theory says nothing about what banged, why it banged, or what happened before it banged. Neste exato segundo estamos vivenciando os efeitos do Big Bang. Tudo o que vemos, ouvimos, saboreamos, cheiramos e tocamos foi criado por ele. Na verdade, o Big Bang é o nosso universo evoluindo e expandindo. Para nós, humanos, presos em nosso pequeno planeta rochoso, o universo começa na Terra. Esta é a Terra.
formada de silício e oxigênio com um núcleo metálico. Sua superfície é quase toda coberta de água. É repleta de vida e gira em torno do próprio eixo a cada 24 horas, enquanto completa uma volta ao redor da estrela-Sol a cada 365 dias. Este é o Sol, composto principalmente de hidrogênio e hélio. A temperatura média de sua superfície é de 5.500 graus Celsius. Para gerar energia, o Sol converte 700 milhões de toneladas de hidrogênio em 695 milhões de toneladas de hélio por segundo. O Sol faz parte de um sistema solar formado há 4,5 bilhões de anos, que inclui a Terra e outros 7 planetas, de Mercúrio a Netuno. E este sistema não é estático. Nosso sistema solar está em movimento, voando pelo espaço a 215 km por segundo, rodando em círculos como parte de um vasto conjunto de estrelas e sistemas estelares. Acredita-se que existam 200 bilhões de estrelas estelares neste conjunto chamado Galáxia Via Láctea, e que 6 bilhões destas estrelas tenham sistemas planetários como o nosso. Nosso sistema solar orbita o centro da Via Láctea em um dos seus braços externos. A Via Láctea é uma das mais de 125 bilhões de galáxias que formam o universo visível. Este é o universo. Ele é extremamente grande. E está crescendo. Está se expandindo. Se o universo está em expansão, isso significa que ele já foi muito menor. Se voltássemos no tempo, poderíamos vê-lo encolhendo. Se voltássemos ainda mais, o universo seria menor do que uma galáxia. Mais um pouco e ele seria menor do que o nosso sistema solar. Se voltássemos ainda mais, todo o universo caberia em um estádio, uma xícara de café, um átomo. Há 13,7 bilhões de anos, o universo era inferior à menor parte do átomo. Extremamente pequeno. Então algo aconteceu. De repente houve uma grande explosão. Foi assim que tudo começou. O primeiro momento da existência. O que hoje chamamos de Big Bang. And that's what we know to be true, not because theorists have invented it, but because all the observations tell us. We can predict the abundance of light elements, and they agree over 10 orders of magnitude with what we see. So that fundamental picture that the universe is expanding and emerged out of a hot, dense universe, a finite time in the past, is the Big Bang picture. A teoria do Big Bang não foi criada do dia para a noite. Foram necessários anos, séculos de conhecimento acumulado. A humanidade tem pensado sobre isso há muito tempo. Antes de compreender, o homem já pensava sobre isso. Toda vez que ele olhava para as estrelas, pensava sobre isso. Como alcançamos todo este conhecimento? Como chegamos a esta conclusão? Este é o centro da nossa história. A história da evolução do nosso conceito de universo. We stockpile the discoveries of the most brilliant members of our species, allowing us, however strained and with whatever struggle it involves, to slowly ascend the ladder of knowledge. Maybe compensating for the fact that any one of us is just too stupid to figure it all out. Então, por onde começamos?
Hoje, astrônomos e físicos de centros como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, debatem calorosamente sobre a teoria do Big Bang. Mas esta discussão começou há muito tempo, antes de qualquer um ouvir o termo Big Bang, antes que o homem soubesse como o céu era de verdade. Way before science existed or was even a contemplation in the minds of anybody, people were asking questions about origin. Quando o homem antigo olhou para cima, ele percebeu que o céu era dominado pelo ardente e poderoso Sol. À noite ele via a lua e as estrelas. Este era o universo, árduo, hostil e caótico. O Sol se movimentava pelo céu e as estações alternavam calor e frio. Os povos primitivos tiveram de compreender o mundo para sobreviver. People had absolutely no control over nature. The balance of the expected and the unexpected made people make nature into gods in order to establish some kind of relationship with them. Sem telescópios ou observatórios modernos, os povos primitivos dependiam de estruturas simples para decifrar o céu. Em lugares como Stonehenge, na Inglaterra, ou Chichén Itzá, no México, o homem tentava se conectar com o céu, considerado a morada dos deuses. Estes eram simples instrumentos de observação e ferramentas de análise que ajudavam a compreender o universo mutante. We are here in the eastern part of Germany, some 100 kilometers south of Berlin, in a little village called Goseck. One of the oldest monuments concerning sun, moon and stars was found here. This is the Solar Observatory at Goseck. It was built 7,000 years ago and was used by the early farmers to tell the time in the year. Construído 2.000 anos antes de Stonehenge e reconstruído aqui, este é o mais antigo observatório solar da Europa. Durante os solstícios de inverno e verão, o dia mais curto e o dia mais longo do ano, o sol poente se alinhava nos portais desta cerca. Conhecer estas datas ajudava os povos antigos a entender o todo-poderoso Sol. The night sky is a clock. It is a gigantic clock staring you in the face, and it allowed the ancients to calculate when to plant, when to harvest. In other words, their very livelihood depended upon their understanding the motion of the sun and the heavens. A ideia de astronomia como forma de prever o comportamento da natureza com base no movimento celeste se confunde com o princípio da astrologia. A crença de que o movimento dos astros determina nosso destino. Que um meteoro é sinal de vitória militar. Uma nova estrela, o nascimento de um rei. Back then, astronomy was predicting the motion of the stars. Astrology was predicting how those stars affected us. And it's really hard in the ancient mind to separate those two. That if you understand the clockwork of the heavens, you understand how our fate is going to be. No século VI a.C., os astrólogos já dividiam o céu em regiões. Eles visualizaram formas nas estrelas e batizaram as regiões segundo estas imagens: Áries, Touro e Gêmeos, entre outras. Enquanto os astrólogos contemplavam as estrelas para prever o destino, eles também observavam e aprendiam sobre o movimento celeste. A partir da superstição, o homem deu o primeiro passo rumo à observação científica. I see science as a journey that our species has been on for
roughly 2,500 years to try to come to grips in as deep a way as possible with the universe, the laws of the universe, the structure of the universe, what makes things up, how do they evolve, and what are the forces that govern change. Mas muitas vezes observações simples podem levar a conclusões erradas. When we look out at the universe, the first sense you get is that we're the center of the universe, that the universe is revolving around us. Stars go across the night sky, the sun goes across during the day, and the sense was that the earth was fixed and that the heavens rotated about us. Mas esta percepção é errada. A Terra não é fixa, não é o centro de nada. Toda a história da cosmologia se baseia na contínua fuga da Terra do centro do sistema solar. Mas a evolução do conhecimento continuou. Usando a matemática, os gregos antigos produziram informações mais detalhadas sobre nossos principais vizinhos celestiais, o Sol e a Lua. Even back then, 2,000 years ago, they knew that the Earth curves. And by looking at the shadows, they calculated the size of the Earth to within about 10% accuracy. They actually calculated the distance from the Earth to the Moon and the rough dimensions of the distance from the Earth to the Sun. So in other words, the ancients were no fools. Os gregos antigos também avistaram dois tipos de estrela. A maioria era pequena fixa e se movimentava em conjunto. Outras poucas eram grandes e se moviam aleatoriamente, ou era o que parecia. Estes eram planetas e calcular seu movimento tornou-se uma missão que duraria séculos. Usando o olho nu como única ferramenta de observação celeste, os gregos enxergaram apenas 5 planetas e os batizaram em homenagem aos deuses. Hoje os conhecemos pelos nomes romanos: Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter. Os astrônomos antigos acreditavam no conceito de universo proposto pelo filósofo grego Aristóteles no século IV a.C. Ele acreditava que a Terra fosse o centro do universo, com o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas girando ao redor como esferas de cristal perfeitas. Aristotle's universe was finite. It was a big sphere. Actually, it was like onion. It was an onion with many concentric spheres. O astrônomo do século I, Ptolomeu, aperfeiçoou a teoria de Aristóteles, calculando precisamente a trajetória dos planetas, que não se moviam aleatoriamente. Usando movimentos circulares complexos chamados epiciclos, Ptolomeu podia prever os trajetos prescritos e velocidades mutáveis dos planetas. Em outras palavras, o sistema de Ptolomeu previa com segurança o comportamento futuro dos planetas. Era outro passo na jornada do homem para entender e controlar o universo. The Ptolemaic system was extremely complex. It had all these planets going in loops, and it worked beautifully, but it was just wrong. The idea that you can predict something doesn't mean you understand the fundamental principles behind it. O sistema de Ptolomeu não revelava o universo com precisão, mas não era este o objetivo. He essentially showed that the positions of the planets could be calculated for any time past or future. It was a tour de force of mathematical understanding. Interestingly, the astronomy seemed to stand still for centuries after that. Após a queda de Roma no ano 476 depois de Cristo, o estudo da astronomia foi abandonado. Europe fragmented into smaller powers, and a lot of the wisdom of the Greeks was lost. Centenas de anos depois, uma nova teoria confrontaria as crenças estabelecidas sobre o funcionamento do céu e levaria a humanidade um passo mais perto da teoria do Big Bang.
No século XV depois de Cristo, uma teoria chamada heliocentrismo afirmava que era o Sol e não a Terra o centro do universo. Esta ideia horrorizou o clero cristão por contradizer a palavra de Deus. Se Deus criara a Terra e o homem à sua própria imagem, então a Terra e seus devotos habitantes deviam ser o centro de todas as coisas. Ironicamente, o defensor da teoria do heliocentrismo era um devoto diácono de Frauenburgo, na Polônia, chamado Nicolau Copérnico. He was a cathedral administrator, working to help collect the rents, helping people who were sick. But in between, he was working on astronomy. Copérnico ficou intrigado pela complexa mecânica celestial de Ptolomeu. Mas ele encontrou uma solução inteligente quando retirou a Terra do centro do sistema solar. E a substituiu pelo Sol. When Copernicus put the planets going around the sun, he discovered that the planet Mercury, which goes around in about 3 months, automatically fell closest to the sun. And Saturn, the slowest planet, which goes around in about 30 years, automatically fell at the outside edge. Copernicus wrote, "In no other way do we find such a sure harmonious connection between the size of the orbit and its period." That seemed almost magical. Copérnico também afirmou que a Terra rotacionava, dando uma volta completa em torno do próprio eixo a cada 24 horas. Não era o céu, e sim a Terra que se movia. As estrelas que mudavam de lugar no céu a cada noite eram apenas uma ilusão criada pela rotação da Terra. Temendo ser repreendido pela Igreja, Copérnico só publicou sua teoria em 1543, quando já estava no leito de morte. Mas seu livro, Da Revolução das Órbitas Celestiais, inspirou as ideias de Johannes Kepler, nascido em 1571, o defensor da ciência empírica. Kepler was the real hero here because he was the one that really came out and trumpeted to the world that the sun has to be the center. Kepler tinha à sua disposição uma série de informações astronômicas compiladas ao longo de anos de observação celestial. When he chugged through his observations and did the calculations, realized that not only was the sun center of the solar system, but the perfect circles were a figment also. It was uglier philosophically, but it really matched the data. Kepler aprimorou o sistema de Copérnico ao teorizar que os planetas não se movimentavam em círculos perfeitos, mas em elipses ao redor do Sol. Os dados de Kepler também apontaram um estranho fenômeno que ele se esforçou para entender em vão. Ao se aproximarem do Sol, os planetas aceleravam. Ao se afastarem, moviam-se mais devagar. Juntos, os modelos de universo heliocêntrico e da velocidade variável dos planetas explicavam melhor o que observávamos na Terra. Suddenly, and for the first time, the sun-centered picture gives better predictions than the Earth-centered picture. And then you have not only something that's driven by data, but does what science is supposed to do, which is to make predictions which are good. Enquanto um mistério cósmico era resolvido, outro permanecia sem resposta.
Kepler percebeu que o Sol influenciava a velocidade dos planetas enquanto giravam pelo espaço. Mas como? Antes que alguém tentasse resolver este mistério, fé e ciência se desafiaram em um embate que repercute até os dias de hoje. Na virada do século XVII, o astrônomo italiano Galileu Galilei utilizou as teorias de Copérnico e Kepler, que estabeleciam o Sol como centro do sistema solar. E provou que eles estavam certos sem sombra de dúvidas. Para isso, ele utilizou uma nova tecnologia que mudou o curso da história. The telescope, in some sense, is the most blasphemous, the most seditious, the most revolutionary, and the most splendorous instrument of science. Este instrumento que aproximava objetos distantes foi visto pela ciência como o maior dos presentes. Once the idea got out that you could take two lenses, line them up in such a way, put them in a tube, and make a spyglass out of it, that would spread like wildfire around the world, as it did. And so the issue now is not who's got the telescope, but you now know what to do with it. Are you looking in people's windows, or are you looking up and out into the universe? Galileu aprimorou o desenho do telescópio em 1609. Triturando as lentes, criou um telescópio que ampliava até 30 vezes, algo inédito na época. And with that telescope, for some reason, he decided to look at the sky as opposed to the incoming ships to the Republic of Venice. And what he saw completely changed the scope of astronomy. Galileu contemplou a mais clara e detalhada visão do céu até então. Através do telescópio, Galileu viu milhares de estrelas. Uma lua cheia de crateras. Satélites rodeando Júpiter e as grandes orelhas de Saturno. E o mais importante, Galileu observou que Vênus apresentava fases como a Lua. Aquilo provava claramente que Vênus orbitava o Sol. Era a prova definitiva de um sistema solar heliocêntrico. It showed for the first time that Copernicus was really right. The Earth wasn't the center of the solar system, the Sun was. So Galileo, with his telescope, pushed the Earth away from the center of the universe and said, we're not the center of everything. We're one planet among others, and there could be a much larger universe than we know. Aquilo que Copérnico supôs por motivos estéticos e que Kepler deduziu utilizando medidas e cálculos, Galileu provou, viu e revelou. The ancients had seen everything that could be possibly seen to the naked eye. It really took a new instrument to get beyond that. The telescope, that was where the breaking point was between the ancients and the moderns. O dogma que durante séculos estabeleceu a Terra como centro do universo estava errado. Com a Igreja Católica abalada pelo cisma da Reforma Protestante, a descoberta de Galileu soava como um questionamento às Escrituras. Era uma descoberta perigosa para a Igreja que se sentia ameaçada. Defender tais ideias era um grande risco para um cientista. Apesar disso, em 1610, o católico Galileu publicou suas observações no livro O Mensageiro das Estrelas. Surpreendentemente, a Igreja recebeu bem as descobertas de Galileu a princípio. Had Galileo been a little more careful in his approach, he might have gotten away with it. One famous quotation from Cardinal Baronius, a predecessor, was, "The Bible tells us how to go to heaven, not how the heavens go."
Galileu não foi condenado por tentar convencer a Igreja a concordar com suas ideias, mas por reinterpretar a Bíblia por conta própria, sem a permissão da Igreja. Galileo quotes the famous St. Augustine, who said that if you found an interpretation of Scripture which seemed to be contradicted by well-established knowledge, then you should reconsider that interpretation of Scripture. Mas a Igreja, preocupada com as ameaças ao seu poder, não podia permitir que Galileu reinterpretasse a Bíblia. Em 1633, depois de publicar um novo livro defendendo o sistema heliocêntrico, Galileu foi intimado pelo Papa a ser julgado por heresia. He's forced to give up all his Copernican ideas, which apparently he did, kneeling in front of the tribunal. Apesar da derrota, Galileu se manteve fiel às suas ideias durante os últimos anos que viveu em prisão domiciliar nos arredores de Florença. Galileo is the first modern scientist in the sense that he actively engaged in observations with the telescope, he actively proposed theories consistent with the telescope, and he dared to challenge the orthodoxy of the moment. Pouco antes de sua morte em 1642, Galileu, sem perceber, tropeçou em uma pista para o enigma de Kepler sobre a estranha influência do Sol no movimento dos planetas. Esta pista levaria as gerações futuras em direção à teoria do Big Bang. O último trabalho publicado por Galileu lidava com as propriedades dos corpos em queda. Ele notava que nessa queda, os corpos sempre aceleravam na mesma velocidade, independentemente da massa. Mas seria preciso outro gênio para conectar estas duas peças do quebra-cabeça com a teoria da gravidade. Isaac Newton, nascido em 1643, explicou o mecanismo que fazia os planetas se moverem. E não só os planetas, mas todas as coisas. De planetas a maçãs. Newton was a towering intellect. It is astonishing what he did. His moment in the history of science is a sharp break in which the power of mathematics is really brought to bear on aspects of the physical universe. He is what set us down this path of using mathematics to describe the universe, showing that math, for some reason, is the language of the cosmos. Kepler observou em suas anotações os efeitos de atração do Sol que agia como um ímã gigante. Será que os planetas agiam da mesma forma? Galileu havia teorizado sobre a aceleração de corpos em queda. Ele percebeu que, independentemente da massa, os objetos em queda apresentavam a mesma velocidade. Anos depois, Newton adicionaria algo às ideias de Kepler e Galileu. The great insight Newton had was to bring Galileo and Kepler together and to realize that the things that make projectiles move and fall on Earth is the same thing that makes the planets go around the sun in the skies. Os planetas são atraídos em direção ao Sol. Assim como os corpos em queda de Galileu são atraídos pela Terra. A causa disto tudo é a gravidade, a estranha força que, à distância, une todas as coisas. Newton não só observou a gravidade, ele a calculou como uma equação que podia ser comprovada. Newton mostrou que a gravidade é a energia que impede que objetos como a Terra e os planetas sejam impelidos pela vastidão do espaço. A gravidade, a força de atração que afeta toda a matéria, é o que dá ordem ao universo.
E a gravidade é descrita pela ciência da física. Newton created physics. He was the person who first saw the fundamental laws underneath all of these observations. Newton's laws explained almost everything. Newton postulou as leis da dinâmica, as leis universais da gravidade. Ele iniciou uma nova era na ciência, usando observação e matemática para descrever as leis da natureza. He could, in fact, show that the rate at which an apple was falling to the earth was directly related to the way the moon was falling around the earth. Because he understood that the same laws that led to the motion of the planets around the sun led to the motion of the moon around the earth. O grande livro de Newton, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, revelava que as marés, a velocidade orbital dos planetas e até o formato da Terra podiam ser explicados pela força da gravidade. Afinal, tudo que possui massa exerce uma força de atração mútua sobre outros corpos. A Lua atrai os oceanos. A Terra atrai a Lua. O Sol atrai a Terra. E quanto mais próximos estes objetos estiverem, mais forte é a atração da gravidade. Os princípios de Newton são um trabalho genial, tão avançado que quase compensa por um desconcertante fato. Apesar de Newton ter formulado as leis que governam a gravidade, ele nunca explicou ou tentou entender por que ela funciona. E a gravidade, se pensarmos bem, é algo muito estranho. Understanding how the earth knew where the sun was to go around it. What happened if the sun suddenly moved? What would the earth do? This action at a distance is something which he gave up on. He said, I'm just not going to worry about that question because the laws work. Apesar dos físicos se esforçarem até hoje para definir a gravidade, Newton deu um grande passo revelando-a ao mundo. 200 anos depois, Albert Einstein rivalizaria com a genialidade de Newton, não só criando uma nova lei da física, mas reinventando o universo. Albert Einstein, nascido em 1879 na Alemanha, é provavelmente o mais famoso cientista da história graças ao que ele realizou em Berna, na Suíça, em 1905. Após não ser aceito como professor universitário, Einstein conseguiu um emprego neste escritório de patentes. Então ele começou a pensar, e suas ideias revolucionaram o espaço e o tempo. Se Einstein não tivesse existido, ainda estaríamos tentando entender como o universo realmente funciona. I think if we were asked who was the greatest scientist of the 20th century, most of us would say Einstein. And I think it's partly because of the fact that there's a natural fascination with space and time, the mysteries thereof. But also I think it is partly because he fitted the archetype public perception of a scientist. Einstein não intencionava nos conduzir a uma teoria de origem do universo. Na verdade, ele abominava o assunto. A ideia de origem sugeria um universo dinâmico e finito, e ele preferia pensá-lo como algo estático e infinito. Philosophically, he believed that the universe was eternal, and that a universe that had to have a beginning or an ending was unaesthetic, it was not pretty. O conceito de universo infinito e eterno era antigo, e foi adotado por cientistas como Einstein porque era mais fácil pensar o universo como algo que sempre existira do que algo que havia sido criado. Criado como? A partir do quê? Infelizmente, para Einstein, suas novas interpretações de forças como a gravidade viriam a sugerir que o universo não era eterno. As ideias de Einstein eram tão estranhas que seria mais fácil imaginá-las sendo aplicadas em um parque de diversões excêntrico.
Mas por mais excêntrico que seja o mundo de Einstein, é o nosso mundo. Gather round, don't push, don't shove, make sure you get a good view. The show is about to start, you don't want to miss a thing. Hurry, 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 ladies and gentlemen, step right up to Einstein World, where things are always what they appear to be, but not always what you'd expect. First up, the wondrous Einstein himself. Born missing a region of the brain that influences speech, he did not speak until the age of 3. However, his parietal lobe, responsible for mathematical thought and spatial relationships, grew larger, making his entire brain 15% wider. Notice the enlarged brain. Einstein was the master of what we call the thought experiment. Thinking through an experiment that you can't literally carry out, but based upon your insights from thinking about it, sometimes resulting in a revolution in how we think about the universe. Em 1905, Einstein publicou a teoria da relatividade especial, que explorava a relação entre tempo e espaço. In Einstein's view, there isn't really a separate thing. There's space and then there's time. But there's just one thing, space-time, that we all live in. Para Einstein, o espaço-tempo funcionava como um tecido onde tempo e espaço se entrelaçavam. Em 1915, Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral, alterando a teoria da relatividade especial para incluir a gravidade e seu efeito no tecido do espaço-tempo. Welcome to the bouncy trampoline of gravity. We've taken our fabric of space-time, stretched it taut, and placed a heavy weight on it. See how it warps the fabric of space-time. Across the fabric, it magically seems to be drawn or attracted to the massive weight at the center. General theory of relativity was a new theory of gravity, one that told us that gravity worked because space and time were curved in the presence of matter and could respond dynamically. Space itself could expand and contract in the presence of matter. A crazy but true idea. Massa é o termo usado para descrever a energia e a matéria que os objetos contêm. Quanto maior for a massa de um objeto, maior será a distorção no tecido do espaço-tempo e maiores serão os efeitos da gravidade. Gravity is not really a force. It's a fabric. It's a shape of space and time. And we just move along the curves of these shapes. And the act of doing so takes what would otherwise be a straight line to you and bends it into what you now describe as orbits, as trajectories, as pathways through the cosmos. Segundo Einstein, nem a luz pode escapar dos efeitos da gravidade. Pode parecer loucura, mas a prova disto ocorreu em 1919, em um experimento de proporções astronômicas na forma de um eclipse solar. General relativity said that if you look at a star on a path of light that goes right past the sun, you would see it shift just a little bit because of the gravity of the sun. So Arthur Eddington actually went out to test that theory during the solar eclipse of 1919 and actually photographed stars when the sun was blocked by the moon and you could see the stars behind it. A habilidade de ver objetos que estavam atrás do Sol provou que objetos podiam distorcer o espaço-tempo. Einstein se tornou uma celebridade da noite para o dia. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Com a teoria da relatividade geral, Einstein abriu a caixa de Pandora.
One of the consequences of Einstein's theory was that the universe must either be expanding or it must be contracting. But sitting still, being eternal, is not a valid solution. And that was a problem. O problema era que, ao introduzir massa no universo estático de Einstein, toda esta massa seria agrupada pela gravidade. O que impedia isto de acontecer? When you put matter in a spherical universe, matter attracts each other and the thing is unstable. Para impedir que a gravidade destruísse o universo, Einstein postulou uma força igual e oposta à gravidade. Esta força constante reagiria perfeitamente contra a gravidade, estabelecendo um universo estático. Einstein buscou esta constante cosmológica, convencido de que ela estaria escondida entre suas equações. Mas ele estava errado. If Einstein had had the courage of his convictions, in some sense, he would have recognized that the static universe he believed in was not compatible with the theory that he'd come up with. Na verdade, a teoria da relatividade apontava para a ideia de que o universo não estava estático, mas em expansão. Sit right down, folks, and enjoy the magic space-time projector. Watch the universe, linked by 4 dimensions, move forward in space-time. Einstein himself didn't want to make that prediction that his own theory was sort of screaming to make. It was, I suppose, the one time in Einstein's career where his courage failed him and he didn't make the bold prediction that was actually staring him in the face. A teoria de Einstein sugeria a ideia de um momento de criação do universo. Now brace yourself for the part that Einstein couldn't watch. Stand back, everyone, as we run the projector backwards. Independentemente do que Einstein acreditava, sua teoria apontava para um universo dinâmico que já havia sido muito menor. The universe shrinks down to the size of an atom. Einstein não conseguiu dar este passo, mas outros o fariam. Um universo dinâmico e em expansão se encaixa na teoria conhecida como Big Bang. No início do século XX, Albert Einstein levou a humanidade a considerar a possibilidade científica de que o universo teve um começo. Mas a ideia de origem sempre traz consigo fortes implicações religiosas. A culture will ask itself, where did I come from? It's a very important question for humans. Because if we don't know where we came from, we don't know who we are. Por milhares de anos, a origem de nosso mundo foi uma questão para teólogos, não cientistas. There is a difference between science and religion. They are looking at the world in different ways. They're asking different questions. Science essentially asks how things happen, what's the process of the world. Religion is asking what I think is a deeper and more interesting question. Why are things happening? Is there something going on, some meaning and purpose in the world? O conflito entre ciência e religião tem se estendido por anos. Afinal, ambas são motivadas pela mesma busca pela verdade. Ironicamente, o primeiro a defender uma teoria científica objetiva para a origem do universo foi um padre católico. Estranhamente, sua hipótese com base científica soava um tanto religiosa. Ela afirmava que o universo não existira desde sempre, mas que houvera um início. O padre George Lemaitre afirmava que o universo fora criado. Lemaitre
is one of my ideals. For a few years, from the late 20s to the early 30s, he was the one who best understood the concept of an expanding universe and introduced many of the ideas we're still exploring. Lemaitre estudou as teorias de Einstein durante os anos 20 e propôs uma ideia revolucionária que seria rejeitada pelo próprio Einstein. Para Lemaitre, o universo não era estático, ele estava em expansão. Lemaitre studied Einstein's equations kind of without prejudice. And when he found that these equations suggested a universe that would be expanding today and therefore ever smaller in the past, he decided to take that solution seriously. Lemaitre pensou que se o universo estava em expansão, isso significava que ele havia sido menor no passado. Portanto, em algum momento ele deve ter sido realmente minúsculo. Lemaitre acreditava que o universo se originara a partir de algo que ele chamou de átomo primordial. Um ovo cósmico infinitamente denso e quente, que explodiu em algum momento do passado, originando o universo e formando tudo o que conhecemos. When Lemaitre told Einstein about this solution, Einstein reportedly said, "Your mathematics is correct, but your physics is abominable." Mas esta abominação receberia comprovação irrefutável em 1952. Das montanhas de Los Angeles, o astrônomo Edwin Hubble viu algo em seu telescópio que invalidou a constante cosmológica de Einstein, alterando a imagem do universo. In the 1920s, we had this very comfortable picture of the universe. The universe is the Milky Way galaxy. You see this huge swath of milk that cuts across the night sky called the Milky Way, consisting of about 100 billion stars. It was about 100,000 light years across. That was the universe in the 1920s, very comfortable. Hubble viu mais coisas no céu do que Galileu jamais sonhara. Usando o telescópio mais sofisticado da época, ele revelou que o nosso Sol era apenas uma dentre bilhões de estrelas dentro da galáxia Via Láctea. Mas será que havia algo além da Via Láctea? Se houvesse, quão grande seria? Since the advent of powerful telescopes, astronomers had been looking in the skies, but they had no good measure of how far away things were, except for very close stars. Edwin Hubble solved that problem by coming up with what's called a standard candle, a star of known brightness. And if you know how bright it is, you can measure how far away it is, because the dimmer something appears, the further away it is. Just like a train in the distance, the light seems dim and it gets brighter and brighter and brighter as it approaches you. Hubble encontrou uma destas velas padrão em uma espiral de estrelas chamada Nebulosa de Andrômeda. As pessoas acreditavam que Andrômeda era apenas um filete de poeira estelar dentro da Via Láctea. Then Hubble calculated the distance, and then he realized that galaxy is 1,000,000 light years away. That was the eureka moment. And he had this epiphany. He realized that the Andromeda Galaxy was an island universe, just like the Milky Way galaxy. So in one instant, the universe went from being a comfortable Milky Way galaxy 100,000 light years across to becoming this fantastic universe, perhaps billions of light years across. And it all happened in just one night. Só esta descoberta já garantiria a Hubble uma página nos livros de história. Sozinho ele expandiu nossa noção de universo de uma pequena galáxia a bilhões de galáxias. Mas Hubble foi além.
He also measured the behavior of those galaxies, and in 1929 he came to the conclusion that most galaxies are moving away from us. Not just there are lots of them, but they're actually moving away from the Milky Way, and in fact they're moving away from each other. Em outras palavras, o universo estava se expandindo, crescendo a cada segundo. E se voltássemos no tempo, o universo deveria ter sido menor. Com base na velocidade de expansão medida por Hubble, ele pôde calcular a idade do universo. Hubble actually came up with an estimate for that using his data, and he said the universe is about 2 billion years old, right? That was bad because they already knew that the Earth was older than that. Hubble estava no caminho certo. Sua fórmula para determinar a idade do universo estava correta, mas suas medidas eram imprecisas. E esta discrepância fez com que alguns cientistas divergissem da teoria de Lemaitre. Mas outras razões menos científicas também contribuíram para que a teoria de Lemaitre tenha sido repelida pela comunidade de físicos durante a primeira metade do século XX. I think there was some resistance to having somebody in the scientific camp and in the religious camp, but did that make it difficult for some scientists to perhaps embrace him as much as they would someone who was not in that position? Probably. A proposta de Lemaitre foi rejeitada por alguns membros da comunidade científica, mas ela atraiu o Papa Pio XII, que interpretou a teoria como prova definitiva da história bíblica do Gênesis. Lemaitre wrote to the Pope and said, stop saying that. This is a scientific theory that makes a prediction that you can measure, makes many predictions you can test. But your beliefs are independent of those predictions. A teoria de Lemaitre podia ser medida, mas poderia ser provada. Parecia improvável que após bilhões de anos, a prova do acontecimento do Big Bang fosse aparecer. Se esta prova não fosse encontrada, outras teorias sobre o universo poderiam surgir, condenando o ovo cósmico de Lemaitre ao esquecimento. Na metade do século XX, parecia que a teoria do átomo primordial, que afirmava que o universo se expandira a partir de um ponto infinitamente pequeno, nunca seria aceita. A estimativa incorreta de Hubble para a idade do universo permitiu que uma teoria concorrente surgisse nos corredores da Faculdade Trinity, em Cambridge. There was a tenable alternative to the Big Bang theory, namely the steady-state theory, which allowed the universe to exist from everlasting to everlasting. A teoria do estado estacionário defendia o universo estático que o conceito do átomo primordial rejeitava. Proposta pelo astrônomo Fred Hoyle, ela foi concebida a partir da teoria de origem do nitrogênio, carbono e outros 100 elementos da tabela periódica. Sob temperaturas extremas, o hidrogênio se funde formando hélio. E o hélio se funde formando outros elementos mais pesados. Fred Hoyle acreditava que esta nucleossíntese, a criação de novos elementos, ocorria no núcleo de estrelas extremamente quentes. That was an absolutely staggering achievement at the time. Hoyle's achievement was to teach us that everything after helium in the periodic table is actually stardust. It is in the stars that these things were made. Mas a teoria não explicava a formação do hidrogênio e da maior parte do hélio encontrado no universo. As primeiras estrelas deviam ser compostas de hidrogênio já existente. E este hidrogênio existente compõe mais de 74% do universo conhecido. Hoyle se esquivou do problema, adotando uma crença conhecida de que hidrogênio e hélio sempre existiram. Na verdade, toda a teoria de Hoyle afirmava que o universo sempre existira. Não havia começo nem fim, apenas um estado estacionário. In a nutshell,
A steady state universe is a universe that's always been here, always looks like it does now, always has the same average density, has the same temperature. There was just a little problem though, which was people knew the universe was already expanding. When a distribution of matter expands, it becomes more dilute. Now, if the universe is very old, it would be infinitely dilute. Hoyle consertou esta falha ao assumir que em um lugar no universo a matéria estava sendo continuamente criada. Mas a criação contínua de matéria não era algo que os físicos aceitavam facilmente. Hoyle encontrou um inimigo no físico russo George Gamow, um admirador do átomo primordial de Lemaitre. Gamow was usually present in these discussions, and he always brought up nasty questions for Hoyle to consider. Questions that the steady state had difficulty dealing with. Assim como Hoyle, Gamow estudou o átomo para apoiar a teoria rival. Gamow sugeriu que o hidrogênio, o hélio e outros elementos haviam se formado nos primeiros minutos flamejantes do universo, em uma grande explosão, quando a temperatura era muito mais quente do que no núcleo de qualquer estrela. Mas a matemática de Gamow não era tão boa quanto suas ideias. And he had to turn to this phenomenally talented graduate student of his, Ralph Alpher, and it was really Alpher who was able to push this idea through and come to a conclusion that if indeed the universe synthesized the early elements, there should be roughly 10 times as much hydrogen as helium. And that matched the observations. Fantastic moment. Alpher e o colega Robert Herman refinaram a previsão de Lemaitre sobre a detecção do calor residual da criação do universo, prova da existência do Big Bang. George Gamow and his students asked a very simple question. If the Big Bang was so hot then the aftershock, the afterglow, the echo of the Big Bang can't be so cool now. So the residue should be measurable today. Infelizmente, não havia um telescópio apropriado em 1949 para medir a radiação ou o calor residual do momento da criação. Além disso, havia outros problemas com a teoria do Big Bang. Ela não explicava a origem dos elementos além do hidrogênio e do hélio. Ao mesmo tempo, a teoria do estado estacionário se tornava popular na mídia. The steady state theory was popular with the general public because Fred Hoyle was a master of popularization and just going out and marketing his wacky idea. Ironicamente, o termo Big Bang foi cunhado por Hoyle em 1949 durante uma de suas populares transmissões de rádio. Mais tarde, ele a usaria de forma pejorativa. I think there was a dislike in their relationship. They didn't see eye to eye on most of the things they were thinking about. So I think Hoyle came off the worst in battles. I think he did more fighting for his views than was merited, but that's a personal opinion. Fred was a very, very brilliant and innovative sort of person. Ideas just poured out of him. Some of them were good and some of them were bad, and he didn't always know which was which. Na década de 60, a estimativa inexata de Hubble foi corrigida, refletindo dados mais precisos, resolvendo um dos problemas da teoria do Big Bang. Mas, aparentemente, a batalha entre as teorias do estado estacionário e do Big Bang terminaria em empate. Foi então que cientistas encontraram a prova definitiva, tão antiga quanto o próprio universo. Tal descoberta condenaria para sempre uma das teorias concorrentes. Por 500 anos, cientistas tentaram descobrir de onde viemos.
Agora, astrônomos se esforçavam para resolver o mistério de como tudo começou. Mas o que eles não imaginavam era que o cosmo estava sussurrando a resposta há anos. Nós só não conseguíamos ouvi-lo. Este ruído representa o calor residual gerado quando o universo expandiu e tomou forma. A radiação prevista por George Lemaitre existia. Ele só não possuía as ferramentas necessárias para captá-la. Mas em 1965, os cientistas tinham tais ferramentas. The residue, the echo, the aftershocks of the Big Bang should be measurable today. But it took about 2 decades before our instruments became powerful enough to clinch George Gamow and his students' theory of this background radiation. The story of this radiation is like the Keystone Cops. First, we had George Gamow and his student. They had the theory, they had the numbers, but they didn't have the experimental apparatus. Then we had the group at Princeton. Well, they knew the work of George Gamow, but they had a very primitive instrument, not sensitive enough. O grupo de Princeton incluía o físico Robert Dicke e alguns colegas que apoiavam a teoria de Lemaitre e buscavam provas concretas. My teacher, Bob Dicke, he had the idea of looking for this radiation that would be left over from a hot Big Bang. He had 2 bright young people working with him, Dave Wilkinson and Peter Roll. He persuaded them to build a Dicke radiometer to look for this radiation. It was a shot in the dark. So his 2 young colleagues built one, pointed it into the air, and started looking when news of their experiment reached Bob Wilson and Arno Penzias. Wilson e Penzias não eram estudiosos da teoria do Big Bang. Eles trabalhavam com comunicação via satélite para o laboratório da Bell, em Holmdel, Nova Jersey. Eles usavam enormes radiotelescópios, mas não conseguiam obter uma leitura clara. Tudo o que captavam era estática e chiado. The nature of this stuff is that it's random noise. And that noise is very much like what you would hear if you tune a TV set or an FM receiver to an unused channel. We didn't see what we expected. The antenna was actually getting more radiation than it should have. Our clear response to that was, there must be something wrong here, that we're getting all this extra noise. O que era aquele estranho ruído? E de onde ele vinha? Seria alguma interferência vinda da cidade de Nova York? Sinais de avião? Sujeira de pombo na antena do telescópio? We didn't doubt physics. Whatever it was had to be coming from somewhere, but we were really running out of ideas of where it might be. Na verdade, a misteriosa radiação vinha de toda a parte, de todas as direções e todo canto do universo. Para Penzias e Wilson, aquilo não fazia sentido. Mas Penzias e Wilson encontraram por acaso o que Dicke e seus colegas procuravam. O que Gamow, Alpher e Lemaitre haviam previsto. Eles encontraram a prova definitiva de que o universo não era eterno. The source was the creation of the universe, the Big Bang. Penzias e Wilson e a equipe de Princeton publicaram a descoberta em 2 diferentes relatórios no Astrophysical Journal em 1965. A teoria do estado estacionário de Hoyle foi desacreditada da noite para o dia. Finalmente, o Big Bang se encaixava no quebra-cabeça do universo. Our modern theory of the Big Bang is a remarkable achievement in that it allows us to make a model of what the universe was like right back to when everything was only a tiny fraction of a second old and was squeezed to immense densities and temperatures. And from that very early
dense states, we can understand in broad outline how the universe expanded and cooled, how at some stage the first atoms formed, how at some later stage the first structures formed that made early stars, galaxies, and eventually planets and people. Internado em um hospital na Bélgica, George Lemaitre se alegrou quando recebeu a notícia em 1966. E ele não foi o único. Gamow e sua equipe também se sentiram recompensados. We had been arguing for different views of the universe, and lo and behold, that different view seemed to be the correct one. So that's always a vindication. Pela participação na descoberta, Penzias e Wilson ganharam o Prêmio Nobel em 1978. Apesar da teoria do estado estacionário de Hoyle ter sido descartada, sua teoria da nucleossíntese não foi rejeitada. Enquanto a maioria dos cientistas concordava que o hidrogênio e grande parte do hélio foram criados nos primeiros momentos do Big Bang, como Gamow acreditava, outros elementos mais pesados, como nitrogênio e carbono, foram criados mais tarde, no núcleo incandescente das estrelas e em explosões de supernovas, como Hoyle havia sugerido. Então, em essência, tanto Gamow quanto Hoyle estavam certos. Apesar da nucleossíntese ter sido parcialmente justificada, Hoyle, que morreu em 2001, nunca aceitou a teoria do Big Bang. He could not understand why people were so enthusiastic about a universe which had a finite beginning in what I suppose he thought was the recent past, a few billion years. He just never accepted it. Mas a teoria do Big Bang foi aceita por praticamente toda a comunidade científica. The fact that we've discovered it has a beginning allows you to now ask a whole set of questions about how it began. And that's kind of interesting, that's kind of cool. Because you can say, when did it begin? How was it different then than today? What changes unfolded between then and now to create the universe we now know? Mas aceitar a teoria do Big Bang e considerá-la perfeita eram coisas diferentes. Havia problemas com alguns detalhes da teoria. Grandes problemas. No final do século XX, cientistas analisavam os problemas da teoria do Big Bang, apesar de o conceito ter sido aceito em unanimidade. Um dos problemas era que a temperatura no espaço era estranhamente uniforme. Os físicos não esperavam que todas as regiões do universo tivessem a mesma temperatura. O universo parece vasto demais para apresentar a mesma temperatura em extremidades opostas, mas é isso o que ocorre. It's the same thing that happens if you have a bathtub full of cold water and you pour in some hot water in one extreme. It's going to be a while before the whole bathtub has tepid water because it takes time for that hot molecules to propagate across and normalize the whole distribution. O universo não tem idade o suficiente para que toda a sua temperatura já tenha se igualado. The Big Bang could not explain why such faraway points have the same temperature. In the early 80s, Alan Guth came up with this idea that perhaps the universe came from a very tiny volume, so tiny that within that volume, early on, there was time enough for these different points to communicate and normalize that temperature. Imediatamente, Guth teorizou que o universo se expandira mais rápido que a luz. Mais rápido que o limite de velocidade cósmico, a velocidade suprema, segundo Einstein. What inflation refers to is a theory of what propelled the expansion of the Big Bang. Guth chamou sua teoria de inflação cósmica. Nos primeiros momentos da criação do universo, os cientistas acreditam que as 4 forças da natureza, incluindo a gravidade e o eletromagnetismo, se combinaram em uma única superforça.
Durante o Big Bang, esta superforça se dividiu nas 4 forças conhecidas. Mas antes da divisão, quando o universo era extremamente pequeno, as leis de Einstein ainda não se aplicavam, incluindo a regra que diz que nada é mais rápido que a luz. Talvez algo tenha ocorrido neste momento, fazendo com que o universo se expandisse mais rápido que a luz. Tão rápido que ele acabou mantendo a uniformidade que possuía quando era minúsculo. We don't know exactly when inflation happened. Most likely it happened when gravity had split off from the other 3 forces, but at a time when the other 3 forces were still very likely unified. A hiperexpansão, se ela ocorreu, teria estabelecido uma temperatura uniforme. Em 3 de junho de 2001, a NASA lançou um satélite que podia determinar se a teoria da inflação cósmica de Guth estava certa ou errada. A missão da sonda anisotrópica de micro-ondas de Wilkinson, ou WMAP, planejava fotografar o calor residual do Big Bang descoberto por Penzias e Wilson. Em outras palavras, a NASA buscava tirar uma foto do universo quando jovem para compará-la com uma imagem do universo atual. Em fevereiro de 2003, os cientistas tiveram a primeira imagem do universo jovem fornecido pela WMAP quando ele tinha apenas 380 mil anos. A precisão dos dados impressionou os cientistas. The reaction people had when they saw this was, wow! It really was the way people had been speculating earlier on. Inflation probably happened. Para o olhar leigo, a imagem do WMAP parece um ovo manchado. Mas para os cientistas, esta é a pedra de Roseta estelar. Estes padrões representam as sementes que se expandiram, gerando as galáxias e estrelas de hoje. Além de sustentar a teoria da inflação cósmica de Guth, estes dados forneciam pistas concretas sobre a idade, composição, formato e evolução do universo. Up until a few years ago, cosmology was quite distinct from other sciences, simply because there were more theories running around than data. And it was not until these satellites measured what was going on shortly after the Big Bang with such high precision that you could discriminate one cosmological model from another. And you could produce numerical results about the size of the universe, the age of the universe, the expansion rate of the universe, the contents of the universe. You couldn't do that before these data became available. Before then, it was this mixture of mythology and clever thinking. Graças a ferramentas modernas como o satélite WMAP, os físicos têm um modelo para os eventos que ocorreram logo após o Big Bang. Menos de 1 bilionésimo de segundo depois do Big Bang, uma bolha muito menor que uma fração de um átomo se formou. Este é o universo. Ele é minúsculo e extremamente quente. Dentro desta bolha estão as 4 forças da natureza: gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca combinadas em uma superforça. De repente, a gravidade se separa da superforça enquanto o universo se expande. Enquanto o universo continua expandindo, ele esfria, formando uma explosão de energia, alimentando a hiperinflação do universo sugerida por Alan Guth. A inflação cósmica estabelece a uniformidade do universo registrada pelo satélite WMAP.
O universo ainda não tem um segundo de idade quando a superforça se divide nas forças da natureza. 3 minutos após o Big Bang, a temperatura do universo cai para 550 milhões de graus Celsius. Frio o bastante para permitir a formação do núcleo atômico. É quando surge o elemento hidrogênio. Alguns átomos de hidrogênio se fundem criando o hélio, como na teoria proposta por Gamow e Alpher. 380 mil anos depois, a luz viaja pela escuridão. A explosão de radiação descoberta por Penzias e Wilson acontece agora. Um bilhão de anos depois do Big Bang, formam-se as estrelas produzindo elementos pesados como nitrogênio, oxigênio e carbono, como previsto por Hoyle. Após 9 bilhões de anos, a matéria e a gravidade se combinam, formando uma estrela perfeita. A pressão cria calor em seu núcleo, acionando a fusão termonuclear. Nasce uma estrela. O fluxo estelar remove os gases residuais. Um disco de poeira se forma ao redor da estrela e eventualmente se expande, gerando uma série de planetas e luas. Um destes blocos de poeira estelar, após ser golpeado por fragmentos solares ao longo de éons, apresenta uma temperatura adequada para permitir a formação de água em sua atmosfera. A água em estado líquido se acumula na superfície do planeta. Debaixo da água, misteriosas reações químicas acabam gerando a vida. 13,7 bilhões de anos depois do Big Bang, nosso universo se expande por 150 bilhões de anos-luz. O céu é cheio de estrelas. Nosso sistema solar tem 8 planetas e o terceiro deles é habitado por seres vivos compostos de carbono. Alguns destes seres estão apenas começando a perceber seu lugar dentro do grande plano geral. Se você não entendeu o processo, não se preocupe. É o resultado de milhões de cérebros humanos pensando por milhares de anos para descobrir como o universo se originou e onde o homem se encaixa nesse processo. É o bastante para impressionar qualquer um. If I take seriously the idea that my brain was evolved to be able to throw rocks and pick bananas and stuff, it's pretty remarkable that we humans would be able to figure out much about physics, figure out much about things that didn't have survival value to our ancestors. Yeah, I think it's quite stunning how well we humans have been able to make progress in this regard and not go completely bananas in the process. Esta é nossa história. A evolução do nosso mundo, nosso sistema solar, nosso universo e como tudo começou. Isso é o que achamos que sabemos. É um trabalho contínuo. O roteiro ainda está sendo escrito. Mas como será que ele termina? Nova York. É um belo dia de outono, como milhares antes deste e milhares que ainda virão. Até que os dias de outono cessem de existir. Imagine por um momento que estamos viajando bilhões de anos no futuro após o fim da civilização e da vida de todas as criaturas terrestres. Imagine que estamos 5 bilhões de anos no futuro.
combustível nuclear que gera as chamas do Sol está se acabando. Enquanto o Sol esfria, ele expande e se torna vermelho, aproximando-se da Terra. Ele engole Mercúrio e Vênus. A água na Terra evapora e o planeta se torna liquefeito novamente. Quando o combustível do Sol se extinguir, seu núcleo irá se contrair, transformando a gigante vermelha em uma anã branca. As camadas externas do Sol em expansão, chamadas de nebulosa planetária, flutuam pelo espaço como fantasmas de gás incandescente. Os planetas distantes que sobreviveram a este processo, como Saturno e Netuno, serão completamente alterados. A nebulosa planetária desloca as atmosferas gasosas destes planetas, transformando-os em pequenos núcleos rochosos e metálicos. Os planetas distantes, não mais atraídos pela gravidade reduzida do Sol, ficam à deriva na vastidão do espaço. Bilhões de anos depois, todo o calor remanescente do Sol terá se irradiado, e sua pequena e escura superfície será tão fria quanto o resto do espaço. Agora, o Sol é uma anã negra. Bilhões de anos depois, impulsionado por uma misteriosa energia escura recentemente descoberta, o universo passa a se expandir cada vez mais rápido para todos os lados. Em todos os níveis, inclusive na escala molecular, a expansão sobrepuja a gravidade, destruindo tudo o que existe. Não só as galáxias, sistemas solares e estrelas, mas também os átomos. Finalmente, a própria matéria se desagrega. Este seria o Big Rip, o fim de nosso universo. O legado da energia escura, algo que ainda não descobrimos. Right now, dark energy is mostly a code word for our ignorance, what this substance is. Some people think it's some sort of stuff. Some people think it's a constant that should be in Einstein's equation. Some people think it's just a reflection of the fact that we might have gotten our gravity wrong again. Por enquanto, a teoria do Big Rip sobre o fim do universo é a mais aceita. Mas quem pode afirmar que ela permanecerá assim? Ou se outra teoria surgirá para desafiá-la? Há uma infinidade de coisas que ainda não descobrimos. Mas uma prova de nossa pequena importância no grande esquema das coisas. Mas isso não significa que não sabemos de nada. Copérnico, Newton, Einstein, mesmo Alpher, Wilson e Gough nos forneceram peças de um quebra-cabeça interminável. Eles nos ajudaram a entender em que parte desta imagem nós nos encaixamos. Recognize that the very molecules that make up your body, the atoms that construct the molecules, are traceable to the crucibles that were once the centers of high-mass stars, that exploded their chemically enriched guts into the galaxy, enriching pristine gas clouds with the chemistry of life, so that we're all connected to each other biologically, to the Earth chemically, and to the rest of the universe atomically. That's kind of cool. That makes me smile. And I actually feel quite large at the end of that. It's not that we are better than the universe, we're part of the universe. We're in the universe and the universe is in us. Não somos o centro do universo, mas estamos dentro dele e somos parte dele tentando entendê-lo. Sabemos muitas coisas, mas ainda há muito a ser descoberto. Seguimos em frente enquanto nosso pequeno planeta continua girando pelo espaço, ao redor do Sol, da galáxia e do universo. Não se esqueça de olhar para cima.
Há tantas coisas a serem vistas, tanto a ser descoberto. Por onde começamos?